Olá, seja muito bem-vindo. Está preparada para desvendar todos os mistérios sobre o Whey Protein hoje? Eu vou te falar quais são os benefícios do Whey Protein, quais são os mitos relacionados com o Whey Protein e como colocar essa proteína maravilhosa no seu dia a dia. Amanhã mesmo você já pode começar a pensar em receitas e estratégias para usar o Whey Protein no seu dia a dia. Não perde, esse nosso bate-papo está recheado de conteúdo maravilhoso sobre o Whey Protein. Tenho certeza que todos os mistérios sobre o Whey Protein vão ser desvendados hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Márcia Rocha, médica, especialista em emagrecimento e performance, e hoje você vai aprender tudo sobre o Whey Protein. Um beijo para as meninas do Facebook, um beijo para todo mundo aqui do Instagram, beijo para Maria dos Santos, beijo para Isabela, beijo para Renata, para Durval, para Luciene, Ludmila, Maria das Dores. É muita gente maravilhosa nesse bate-papo e se for aparecendo alguma dúvida sobre esse assunto, à medida que eu for falando, você pode ir mandando sua dúvida que eu vou anotando e vou colocando sua dúvida aqui no meio do bate-papo. Um beijo para quem está entrando agora, está perguntando o tema. O nosso tema hoje é desvendando os mistérios do Whey Protein. Vou colocar aqui o nosso tema. Então, Whey Protein. Vamos colocar assim que aí fica mais fácil. Pronto. Whey Protein é o nosso tema de hoje, mas basicamente eu vou falar sobre os mistérios e todos os segredos relacionados com o Whey Protein. O Whey Protein, ou como é muito conhecido, só o Whey, ele é um tipo de proteína muito popular entre as pessoas que fazem exercício físico, mas o que quase ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, é que o Whey Protein, por ser uma proteína, ele pode ser usado até por quem não faz o exercício físico. Ele pode ser usado até por crianças, pode ser usado por pessoas da terceira idade e pode ser usado por pessoas de qualquer idade, malhadoras ou não malhadoras. Ele tem vários benefícios para o corpo e para a saúde. E é sobre isso que eu vou falar hoje e sobre os mitos que estão relacionados com o Whey Protein. O Whey Protein, ele é retirado da proteína do soro do leite. Quando o leite ele é coagulado, né? Então aquele processo para produzir o queijo, o leite é coagulado e vai ter a parte sólida que vai ser transformada em queijo, que é basicamente formada pela caseína, e vai ter a parte líquida, que é o soro do leite. E é do soro do leite que é retirado o Whey Protein. Eu lembro muito bem, esse caso eu adoro. Eu lembro muito bem do meu pai. Quando eu era criança, a gente comprava queijo, aquele queijo Minas, Frescal. Antigamente, ele vinha ensacolado, dentro de uma sacola mesmo. E esse leite, esse queijo, ele tinha um soro, que era um caldo ali naquele queijo. Ficava dentro daquela sacola, no fundo da sacola ficava aquele caldo. E eu lembro muito bem do meu pai furando aquela sacola e tomando aquele líquido e falando que aquilo era muito bom para a saúde, que era rico em proteína. Eu estou com quase 50 anos. Isso eu escutava quando era pequenininha, 5 anos de idade, 6 anos de idade. O meu pai já sabia que o soro do leite é rico em proteína e eu não sabia que depois de adulta eu iria consumir esse soro do leite, só que em forma de Whey Protein. Então o Whey Protein ele é retirado daquele líquido que sai do queijo, que é o soro do leite. Mas para produzir o Whey Protein, vários processos de filtração são realizados para poder separar ali daquele soro do leite só as partes mais importantes e mais proteicas que vão ser necessárias para produzir o Whey Protein. Então,
O whey protein, ele não é uma coisa artificial, ele é produzido do soro do leite. Para produzir o whey protein, ele é feito industrialmente, então ele vai ser um produto que vai passar pela industrialização, mas ele não é considerado um produto artificial, ele não é uma bomba, ele não faz mal para a saúde. Na verdade, eu vou mostrar aqui hoje o quanto de benefício que o whey protein. Então, resumindo, o whey protein é uma proteína. Assim como o ovo é uma proteína, assim como o queijo é uma proteína, assim como a carne é uma proteína, o whey protein é um tipo de proteína e que é retirado do leite, da parte do leite que a gente chama de soro do leite. Quais os benefícios do whey protein? Onde que a gente acha o whey protein? Doutora Márcia me perguntando agora, onde que a gente acha o whey protein? O whey protein, ele pode ser comprado em loja de suplementos, aquelas que vendem produtos naturais. Ele pode ser comprado na internet. Então, é onde a gente encontra aí o whey protein. Quais os benefícios do whey protein para a saúde? Então, o whey protein, ele não é só para ganhar músculos e formar músculos. Ele tem vários outros benefícios. E agora, essa parte super importante do nosso bate-papo, que eu queria que você abrisse a sua mente e prestasse muita atenção agora em quais são os benefícios reais do whey protein para a saúde. Então vamos começar. O whey protein é o que a gente chama de uma proteína de alto valor biológico. Uma proteína de alto valor biológico é porque ela contém dentro dela todos os aminoácidos. Os aminoácidos são pequenas partes da proteína. E esses aminoácidos, todos eles são importantes para a formação do colágeno, formação do nosso cabelo, deixar a nossa pele mais firme, ajudar na formação de músculo, várias funções no corpo. E existem proteínas incompletas, e existem as proteínas completas e de alto valor biológico. O whey protein é esse tipo de proteína que a gente chama de proteína completa, porque tem todos os aminoácidos que são importantes para a nossa saúde. E lembra que nem todas as proteínas são assim. O whey protein, ele tem uma absorção rápida. É outro benefício do whey protein. Quando você toma o whey protein, ele é um pó que você vai misturar com algum líquido. O whey protein, quando você toma, ele vai ser absorvido em 30 minutos a 1 hora. Então, o seu corpo, ele vai ter um aporte, ele vai ter uma boa quantidade de aminoácidos de forma rápida. Quando você consome outro tipo de proteína, por exemplo, um bife de alguma carne, um bife de frango, um bife de boi, esse bife de frango e esse bife de boi que você consome, ou o frango desfiado, por exemplo, ele vai demorar de 6 a 8 horas para ser absorvido no seu corpo. Então, se o seu corpo estiver precisando desses aminoácidos, dessa proteína de forma rápida, o whey protein é uma forma de dar uma boa quantidade de aminoácidos, uma boa quantidade de proteína, que tem uma absorção rápida, que vai entrar logo na sua corrente sanguínea e logo vai funcionar para o seu corpo poder produzir os músculos, produzir os hormônios, os vários benefícios que uma proteína pode ter no corpo. O whey protein, ele tem a vantagem que ele é fácil de fazer. Ao contrário de várias outras proteínas. Por exemplo, fazer um bife de frango vai dar um trabalho. Fazer ovos mexidos vai dar um trabalho. E às vezes aquela pessoa está com muita pressa no corre-corre do dia a dia. Às vezes a gente não tem tempo de fazer um ovo mexido, ou de fazer um bife, passar um bife, alguma coisa, fazer um patê. Então o whey protein, na hora do corre-corre, ele é uma boa opção de proteína, onde você vai conseguir fazer de forma rápida, naquele horário que você não tem muito tempo para produzir ali um prato que tem uma proteína. Então, ele é fácil de fazer e ele vai ter uma absorção rápida. O whey protein, eu como médica estudo bastante esse assunto, o whey protein,
Vários estudos científicos já mostraram que ele ajuda na formação dos músculos, ajuda na construção dos músculos, sim. Mas não adianta você tomar o whey protein e achar que só isso vai ser suficiente para você diminuir flacidez ou você construir músculos. Não. Para você construir músculos e diminuir a flacidez, você tem que ter um bom aporte de proteína, uma boa quantidade de proteína na sua alimentação. E o whey protein pode ser um tipo de proteína, mas o exercício físico tem que entrar junto. Não adianta você engolir quilos de proteína, seja em forma de whey protein ou outro tipo de proteína, se o exercício físico não estiver acontecendo, não vai formar músculo nenhum. Então, ele é muito importante na formação de músculos. O whey protein, outro benefício do whey protein é que ele ajuda a diminuir o peso. Então, em dietas de emagrecimento, o whey protein é uma boa fonte de proteína, de baixa caloria, e que ajuda aí a dar um bom aporte de proteína sem acrescentar muitas calorias na dieta. Então, ele é e pode ser utilizado em dietas de emagrecimento. Ainda na questão do emagrecimento, consumir o whey protein ajuda a evitar a perda de músculos ou a flacidez que pode acontecer em uma dieta de emagrecimento. Então, ele pode ser usado em dietas de emagrecimento para evitar a flacidez e evitar a perda de músculos que pode acontecer em uma dieta de emagrecimento. Olha quantos benefícios do whey protein, você já conhecia isso tudo? O whey protein, ele também ajuda a melhorar a imunidade. O whey protein, ele é rico em lactoferrina e imunoglobulina, que são duas substâncias que ajudam muito a fortalecer a imunidade. Então, aquelas pessoas que têm imunidade mais fraca, que gripam com frequência, estão sempre ficando doentes, o whey protein está aí para melhorar a imunidade, cientificamente comprovado através de vários estudos científicos médicos. O whey protein também ajuda a diminuir o envelhecimento. Sim, o whey protein, ele é rico em cisteína. Cisteína ajuda a aumentar um antioxidante poderoso que tem no nosso corpo, chamado glutationa. Então, o whey protein ajuda a prevenir o envelhecimento. Então, ele ajuda a diminuir a velocidade com que o envelhecimento acontece. Então, ele acaba ajudando a prevenir rugas, acaba ajudando a melhorar o tônus da pele, acaba ajudando a melhorar o colágeno da pele. Excelente. O whey protein, ele também ajuda a diminuir a glicose. Então, aquelas pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes, vários estudos científicos médicos comprovaram que consumir o whey protein ajuda a diminuir os níveis de glicose e de insulina. Sim, pessoas diabéticas podem consumir o whey protein. E, na verdade, pessoas diabéticas vão se beneficiar, vai ajudar a tratar o diabetes consumindo whey protein. O whey protein também ajuda a diminuir o colesterol ruim. Aquelas pessoas que têm aquele colesterol que não abaixa nunca, ou que tem colesterol alto de família, consumir o whey protein ajuda a diminuir o colesterol, principalmente o colesterol ruim, o LDL, e ajuda a diminuir também os triglicerídeos, ajudando a prevenir o infarto e o entupimento das veias do coração pelo excesso de colesterol. Na verdade, o whey protein ajuda em várias frentes aí a ajudar a prevenir o infarto. Que quando diminui a glicose e a insulina, já diminui a chance de infarto. Quando diminui o colesterol e os triglicerídeos, diminui a chance de infarto do coração. E o whey protein, ele aumenta a glutationa, que é um antioxidante que ajuda a diminuir o infarto do coração. Então, para quem tem histórico de colesterol alto, para quem vem de família, que tem tendência para ter problema de coração, o whey protein é uma boa opção. O whey protein, ele também ajuda a aumentar as bactérias do bem do intestino, que são os probióticos. E quando a gente melhora os probióticos do nosso intestino, o nosso metabolismo fica mais ativado, o emagrecimento fica melhor e com isso fica mais fácil de atingir e manter o peso ideal a longo prazo. Olha quanto benefício. E para terminar de benefício de whey protein, que daria para ficar um dia inteiro falando sobre isso,
O whey protein ele ajuda a diminuir a pressão arterial. Então, vários estudos científicos médicos comprovaram que o whey protein ajuda a diminuir a pressão. Então, ajuda a tratar a hipertensão arterial e ajuda a prevenir de desenvolver a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Prestou atenção, observou que o whey protein não é um suplemento só para malhadores de academia. É um suplemento que é para diabético, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol alto, para quem tem dificuldade de consumir proteínas, porque ele é uma opção de proteína, ajuda a melhorar a imunidade, ajuda a melhorar os níveis de hormônios e vitaminas no corpo e ajuda na construção muscular também. Ele não é um suplemento só para ser usado pelas pessoas da academia. E muitas pessoas pensam que o whey protein é só para quem faz musculação na academia. Claro que não. Agora eu vou te falar quais são os tipos de whey protein. Então vamos supor que você está aí pensando, ok, entendi que o whey protein faz bem para a saúde, muito além do ganho de massa muscular, mas como escolher um whey protein? Porque existem várias marcas, vários tipos, várias concentrações, e aí a pessoa quando chega numa loja de suplementos fica perdida sem saber o que escolher. Então presta atenção nessa dica aqui. Como escolher um whey protein? Quais são os tipos de whey protein? Então, quando você vai escolher um whey protein, você tem que definir se o whey protein indicado para você é o whey protein concentrado, se é o whey protein isolado ou whey protein hidrolisado. Existem basicamente 3 tipos de whey protein. O whey protein concentrado, ele é mais barato, mas ele vai ter mais calorias, ele vai ter mais gordura e ele vai ter mais lactose na sua concentração. Ele é bom porque é mais barato, mas aquela pessoa que está acima do peso, que está em uma dieta de emagrecimento, está querendo perder peso, ou aquela pessoa que tem uma tendência para engordar um pouquinho, é melhor não usar o whey protein concentrado, porque ele tem mais calorias. Então, é um bom whey protein, mas para quem tem intolerância à lactose e para quem está acima do peso, não é uma boa opção, por conta que ele vai ter uma boa concentração de lactose e ele também vai ter uma boa concentração de calorias, mas é um bom whey protein. O outro tipo de whey protein é o whey protein isolado. O whey protein isolado, ele é um pouco mais caro do que o whey protein concentrado. Ele vai ter menos gordura do que o whey protein concentrado, consequentemente ele vai ter menos calorias. E o whey protein isolado, ele tem uma pequena, mas bem pequenininha quantidade de lactose. Para a maioria das pessoas, mesmo as pessoas mais maduras, que já passaram dos 35 anos, que tem um pouquinho de intolerância à lactose, para a maioria das pessoas, o whey protein isolado não costuma dar nenhuma reação, como gases ou diarreia, que são reações à lactose, porque o whey protein isolado tem uma pequena quantidade de lactose, bem pouquinho. Então, ele é indicado para aquelas pessoas que estão um pouquinho acima do peso, para aquelas pessoas que têm uma leve intolerância à lactose, o whey protein isolado é uma boa opção de proteína. E aí a gente tem o whey protein hidrolisado, que ele é o mais caro de todos. Ele é o que tem menos calorias, menos carboidrato e ele não vai ter nada de lactose. Então, para aquelas pessoas que são muito sensíveis à lactose, é melhor optar pelo whey protein hidrolisado. Qual o problema do whey protein hidrolisado? É que ele é mais caro e o gostinho dele não é muito bom. Mas mistura ele com alguma fruta, né? Não muito calórica, e aí você vai fazer ele ficar com um gostinho melhor. Então, quem é alérgico à proteína do leite, então observe que quem tem intolerância à lactose, é melhor optar pelo whey protein isolado ou hidrolisado. Mas quem tem alergia à proteína do leite, alergia, não deve fazer uso do whey protein. Porque o whey protein isolado e hidrolisado não vai ter a lactose, mas ele tem a proteína do leite, porque ele veio do leite, ele vai ter a proteína do leite. Então, as pessoas que têm alergia à proteína do leite não devem consumir o whey protein, porque ele vai causar alergia nessas pessoas. E quando você vai escolher
um whey protein, você tem que olhar o rótulo. Leva seu óculos, se você precisa de óculos, pega o pote do whey protein e olha lá no rótulo. O que tem nesse whey protein? Ele é concentrado? Ele é isolado? Ele é hidrolisado? Ele tem um pouco de cada coisa? Que tem os whey proteins que vão ter de tudo um pouco. Vai ser concentrado, isolado, hidrolisado. Observe se ele tem muitos produtos químicos dentro do whey protein. Existem whey proteins que tem muito corante, que tem muita substância, aquelas palavras complicadas que você nunca ouviu falar. Quando começar a ter muita palavra complicada ali no rótulo do whey protein, você vai para outro whey protein, porque ele tem muita substância química. Ele é um produto natural, mas como qualquer produto natural que passou por um processo de industrialização, ele vai ter que passar por uma indústria. E aí existem boas indústrias e indústrias ruins. Então, tem whey proteins que tem muitos aditivos químicos, tem muito corantes, tem whey protein que tem adoçante do mal. O whey protein ele nunca vai ter açúcar, ele sempre vai ter o adoçante. E aí, quando você for escolher um whey protein, você vai observar lá qual adoçante que tem nesse whey protein. É stevia, é xilitol? Tudo bem. Mas qualquer outro adoçante sem ser esses dois, você evita, porque realmente não faz muito bem para a saúde. E existem whey proteins que não tem nada de corante, nada de aditivo químico e nada de adoçante. E aí você vai bater ele com alguma fruta e vai ser aquele saborzinho doce da fruta que vai dar o doce àquele whey protein. Então existe o que a gente chama de whey protein limpo, que é o whey protein que não tem nenhum aditivo químico. Isso vem escrito lá no rótulo, tá? É só você olhar no rótulo. E aí, quando você vai comprar o seu whey protein, o pote desse tamanho, caro, porque mesmo o whey protein concentrado, ele não é barato, porque ele é feito do leite, usa uma quantidade enorme de leite para fazer um pote de whey protein, ele nunca vai ser barato. E aí, antes de você comprar o seu whey protein, aquele pote caro, vou te dar a dica da vida, ok? Para você não desperdiçar dinheiro, que eu detesto desperdício de dinheiro. Tem uma coisa que pessoa que não gosta de desperdício sou eu. Quando você for comprar seu whey protein, você leu lá o rótulo e tudo, decidiu que aquele whey protein é o que você achou que é bom para você. Não compra o pote inteiro, compra um sachêzinho. Sachêzinho é uma embalagem desse tamanhozinho assim, que vem uma dose de whey protein. E aí você compra um sachê, leva para casa, experimenta, bate com a fruta que você quer e você veja se você gostou. Para não correr o risco de você comprar um pote grande de whey protein e quando você for tomar você achar aquilo horroroso. Sim, que tem uns que não são muito gostosos. Então é importante, para evitar o desperdício de dinheiro, você saber escolher um bom whey protein para o seu caso. E é claro, se você tiver uma indicação de um profissional da saúde, seja ele o nutricionista ou seja ele o médico, para poder te ajudar a escolher o melhor whey protein para o seu caso, fica ainda melhor porque vai ter um direcionamento mais profissional. Doutora Márcia, que horas que eu devo tomar o whey protein? Qual o melhor horário para tomar o whey protein? O whey protein, ele por ser uma proteína, ele vai substituir uma proteína de alguma refeição. É assim que ele tem que ser usado. Então vamos supor, ele poderia ser usado como a proteína do café da manhã, ele poderia ser usado como a proteína do almoço, ele poderia ser usado como a proteína do lanche da tarde ou poderia ser usado como a proteína do jantar. Nunca use o whey protein mais do que uma vez ao dia. Isso não quer dizer que usar mais do que uma vez ao dia vai te engordar. Não é isso. Você não deve usar o whey protein mais do que uma vez ao dia porque existem muitas outras opções de proteínas. E o seu corpo tem que variar os tipos de proteína. Não é para ficar consumindo sempre a mesma proteína. Por exemplo, tem gente que quer comer ovo no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Está certo? Não. Tem gente que quer consumir carne vermelha no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. Está certo? Não. E tem gente que quer consumir whey protein nessas 4 refeições. Está certo? Não. Porque você tem que variar os tipos de proteína. Então, o whey protein, ele poderia ser usado em qualquer uma das 4 refeições. Acontece que é muito mais saudável no seu almoço e no seu jantar
você consumir a proteína, mas você também consumir verduras, legumes, consumir os carboidratos, os grãos, as leguminosas, que é o que a gente chama de comida de verdade, porque isso vai te dar mais saciedade, isso vai ajudar na saúde do intestino, esses nutrientes são importantes. Então, o whey protein, ele até pode ser usado como uma proteína do almoço ou do jantar, mas é muito melhor você usar outros tipos de proteína no seu almoço ou no jantar. Então, consuma os ovos, ou consuma alguma proteína animal, ou alguma proteína vegetal, se for a sua opção de proteína. E aí, o whey protein fica sendo uma boa opção de proteína para ser consumido mais como uma proteína do café da manhã, ou uma proteína do lanche da tarde. O whey protein, ele também pode ser consumido logo depois do exercício. Não é obrigatório, vai depender do tipo de estratégia que essa pessoa está usando naquele momento, se é ganho de massa muscular, se é manutenção do peso, se é emagrecimento. Então, o whey protein ele pode ser usado antes do treino ou depois do treino, e ele pode ser usado tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde, e apenas nas principais refeições. Mas é melhor nas principais refeições você dar preferência para proteína vegetal ou proteína animal e verduras, legumes, comida de verdade, grãos, né? O carboidrato certinho ali, comer de verdade nas quantidades adequadas para o seu objetivo. Quais são as receitinhas que a gente pode fazer com whey protein? Adoro as receitinhas com whey protein. Então, para de ficar agarrada, de ficar tomando whey protein só batendo no liquidificador. Para de ficar agarrada, de ficar tomando whey protein só batendo naquela garrafinha de academia com água, fica horroroso aquilo. Dá pra gente fazer um monte de receita gostosa com whey protein. Mas ele pode ser batido no liquidificador com água de coco, pode ser batido com leite de origem animal ou leite vegetal. Vai depender da sua estratégia no momento, se é emagrecimento, se é ganho de músculo, se é manutenção do peso. Ele pode ser batido, o whey protein, com frutas também. Pode ser batido com frutas, qualquer fruta. A banana, a maçã, a laranja, a manga, então, morangos, kiwi, coco. O whey protein ele pode ser batido também com café solúvel. Fica uma delícia o whey protein de baunilha, batido com café solúvel e pedrinha de gelo. Ele fica com gostinho de cappuccino, a minha receita preferida. O whey protein, ele também pode ser usado em receitas. Existem bolinhos de whey protein, existem docinhos que a gente pode fazer de whey protein, é claro que é sem açúcar. Então, ele pode ser usado em várias preparações, como a sua opção de proteína. Ao invés de ficar tomando só ele batido com água, na garrafinha de academia, vai fazer receita com whey protein, que vai ser uma receita proteica, que vai te dar saciedade e vai te trazer todos os benefícios que um whey protein pode dar para a imunidade, para a produção de hormônios, para o ganho de massa muscular. O céu é o limite dos benefícios que o whey protein pode trazer para você. Agora, eu vou falar sobre os mitos do whey protein. E aí, você que está aqui me escutando, seja no Facebook ou no Instagram, eu quero que você participe me falando aqui, respondendo se você acha que é mito ou verdade o que eu vou falar agora. Primeira pergunta. Whey protein engorda? É mito ou verdade? Vou esperar você responder. Já tem gente respondendo, que o pessoal responde rápido mesmo. Whey protein, ele é mito, ele não engorda. O whey protein sozinho, ele não engorda. Mas, se você estiver consumindo mais calorias do que o seu corpo gasta em um dia, qualquer coisa que estiver excedendo essa quantidade de calorias que o seu corpo queima, vão sobrar calorias e o seu corpo pode acabar utilizando esse excesso de calorias para te engordar. Então, se você consumiu whey protein, mas também consumiu bolo, biscoito, comeu pão e no final das contas você consumiu mais calorias do que o seu corpo queimou, você vai engordar. Mas a culpa não é do whey protein, a culpa é do excesso de calorias. Então, pasmem no que eu vou falar agora.
Whey protein não engorda. Bolo de chocolate não engorda, desde que você coma na quantidade adequada. E o whey protein também não engorda, ele sozinho não engorda. Mas se o que você consumiu ao longo do dia ultrapassou a quantidade de calorias, aí vai te engordar, seja o whey protein ou qualquer outro alimento. Então, o whey protein não engorda, é mito mesmo. Parabéns aí para as meninas que responderam mito. Aí agora outra pergunta aqui para vocês, hein? O whey protein só deve ser consumido por quem faz o exercício físico, só pelos malhadores? Quem prestou atenção aqui no nosso bate-papo vai saber responder isso facinho, facinho. O whey protein é mito, ele não é para ser consumido. Muito bem para quem respondeu. O whey protein, ele não é para ser consumido só porque quem faz exercício físico. Porque como ele tem muitos outros benefícios para a saúde, ele pode ser consumido por pessoas de qualquer idade. E aí eu vou dar o exemplo dos meus queridos pais, Vera Lúcia e Paulinho, os dois, Verinha com 77 e Paulinho com 86 anos. Ah, fofinho! Beijo para os meus amorzinhos. Os dois consomem whey protein todo dia no lanche da tarde. Por que que eu coloquei whey protein para eles no lanche da tarde? Porque no lanche da tarde, essas duas gracinhas queriam comer chazinho com biscoito. Isso é muito comum em pessoas que passaram dos 70 anos, no lanche da tarde, resolverem tomar um chazinho e comer um biscoitinho. Às vezes é um biscoitinho doce, às vezes é um biscoitinho salgado, aquele biscoito água e sal. Ó, nutriente nenhum. E aí eu inseri o whey protein no lanche da tarde das crianças, meu pai e minha mãe. E aí minha mãe faz uma vitamina, sempre bate com alguma fruta, o abacate, ou a banana, aí bota um pouquinho de aveia, uma maçã, faz aquela vitamina com whey protein para eles, e no lanche da tarde eles tomam whey protein e comem ali outro carboidrato que eles quiserem comer. Às vezes é um pãozinho, às vezes é um biscoitinho, não tem problema nenhum. O que estava faltando na alimentação dessas duas gracinhas da terceira idade é que eles não estavam consumindo proteína no lanche da tarde. E aí, vitamina é uma forma fácil de consumir a proteína, e o whey protein deles é um whey protein mais limpo, que não tem aditivo químico, que não vai ter muito gosto, mas que quando misturar, que não tem adoçante, mas que quando misturado com alguma fruta fica uma delícia, vira uma vitamina, parecendo que fez uma vitamina de fruta com leite no liquidificador. Olha que maravilha. Então, e eles são malhadores? Eles fazem o exercício físico, claro, mas eles não são malhadores profissionais, né? Não vão para academia ficar malhando pesado, nada disso. Mas fazem o exercício físico para evitar a perda de músculos, né? Todos dois. Mas, vejam, estão na terceira idade e fazem uso de whey protein. Vários pediatras passam whey protein, do whey protein mais limpo, para crianças que têm dificuldade de consumir proteínas, que tem criança que é muito enjoada para consumir carne ou consumir ovos, né? Fica muito mais fácil consumir em forma de uma vitamina de whey protein, tanto a criança quanto a pessoa da terceira idade, que às vezes é mais seletiva para alimentação. Outra pergunta, outro mito ou verdade. O whey protein é uma fonte artificial de proteína, mito ou verdade? O whey protein, ele não é uma fonte artificial de proteína, ele é uma fonte natural, porque não é produzido em laboratório. Ele é retirado do leite, do soro do leite. Então, não é um produto artificial. Ele é um produto que veio da natureza, porque é derivado do leite, mas que é produzido em indústria, mas não chega a ser considerado artificial. E escolhendo um bom whey protein, ele não vai ter aditivos químicos, não vai ter nada que prejudique a saúde. Agora eu vou começar a responder as perguntas que vocês me mandaram sobre o whey protein, tá joia? Doutora Márcia, é verdade que o whey protein dá espinha? Não, não é verdade. O whey protein não dá espinha. Doutora Márcia, é verdade
que o whey protein não pode ser consumido por pessoas que têm problema renal? Essa pergunta é super importante. As pessoas que têm problemas renais, então quem realmente tem problema no rim, tem que consumir pouca quantidade de proteína. E o whey protein é um tipo de proteína. Então quem tem problema renal pode consumir o whey protein. Só não pode consumir excesso de proteína. Então não pode consumir muita quantidade de ovos, não pode consumir muita quantidade de carne. E o whey protein também é um tipo de proteína. Então, quando a pessoa consome muito ovo, muito queijo, muita carne e ainda consome whey protein, fica proteína demais. Então, para as pessoas que têm problemas renais, tem que fazer uma dieta balanceada e o whey protein ele pode entrar nessa dieta, mas essa pessoa vai ter uma menor quantidade de proteína na alimentação do que uma pessoa que não tem problema renal. Porque as pessoas que têm os rins mais delicados não podem receber uma grande quantidade de proteína, porque senão pode prejudicar esse rim. Mas isso é para quem tem problema renal. Para as pessoas normais, o whey protein não faz mal para os rins, pode ficar tranquila, ok? Doutora Márcia, o whey protein ajuda na produção do colágeno? Ele ajuda a firmar mais a pele? Sim, o whey protein ajuda na produção do colágeno. Como ele é rico em aminoácidos, e o colágeno da nossa pele, ele é formado por várias substâncias, mas principalmente pelos aminoácidos, o whey protein vai fornecer esses aminoácidos que são importantes na formação do colágeno. Então, tomar o colágeno em pó ou tomar o whey protein vai fazer o mesmo efeito na produção do colágeno da pele. Espero ter respondido todas as perguntas que vocês me mandaram. Hoje você aprendeu mais um pouco sobre o whey protein, entendeu que ele é uma excelente fonte de proteína, que não é obrigatório fazer uso do whey protein para ganhar músculos, mas que o whey protein pode favorecer a sua imunidade, pode favorecer a sua memória, pode fortalecer os seus cabelos, o seu colágeno, pode ajudar no anti-envelhecimento, então ele tem vários benefícios. Você aprendeu como escolher de forma adequada um whey protein. Tenho certeza que esses são os primeiros passos no sentido de você pensar em colocar o whey protein aí no seu dia a dia e ter esses maravilhosos benefícios que eu falei aqui hoje. Beijo grande para quem esteve aqui. Toda terça-feira às 19h27 a gente tem live. Eu espero você na próxima terça-feira às 19h27. Beijo grande, uma semana linda para você. Espero que você se cuide, espero que você também coloque você como prioridade, porque a gente sabe que mulher tem essa tendência de cuidar de todo mundo e deixar ela sempre em último plano. Você também tem que ser a sua prioridade na vida, a sua saúde e, por que não, a sua estética aliada à sua saúde. Beijo grande, uma semana linda para você.